Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast. Este é o vídeo que eu tinha dito que talvez fizesse para comentar o restante da série Ooko, que estreou na Netflix em 29 de junho, tem 10 episódios. O primeiro episódio tem quase 1h20 de duração, é um pequeno longa-metragem e cobre somente o primeiro volume da série de Fumi Yoshinaga, que tem 19 volumes, estreou na revista Melody em 2004 e foi publicado até dezembro de 2020. Esse já é o terceiro vídeo que eu faço sobre o Ooko, porque o ano passado eu fiz um vídeo sobre a série mesmo, antes de terem anunciado a animação. Se você quiser assistir meu primeiro vídeo falando do primeiro episódio, vai aparecer um card em algum lugar, como deve ter aparecido outro também, sobre o vídeo do ano passado, que aí é mais longo, é sobre a série. Qual a ideia deste vídeo? Eu vou apresentar a série de novo, caso você esteja começando agora esse vídeo, e depois vou fazer alguns comentários e vou cortar e vou dizer, olha, agora vai ter spoiler, agora se você tem algum problema com violência e outras questões, pode te dar gatilho, você para e não precisa mais assistir. Então, vamos lá. O Ooko começa no início do século XVII e o ponto de partida é o início de uma grande epidemia, de uma doença que vai ser chamada de varíola vermelha e mata principalmente homens e homens jovens. Então, rapidamente a população masculina do Japão é reduzida de forma drástica e nós vamos ter 5 mulheres para cada homem. No início, nos primeiros anos da praga, se tenta garantir que o mundo continue funcionando como ele funcionava antes. É uma sociedade patriarcal, os homens, eles controlam, eles estão no comando dessa sociedade, eles são os chefes de família, eles fazem as decisões, eles são os responsáveis por muitos dos trabalhos, inclusive dos trabalhos mais pesados, e existe o lugar dos homens, existe o lugar das mulheres. A praga não vai recuar. É necessário repensar esses papéis. Então, o Ooko vai mostrar como essa sociedade teve que se reinventar para poder sobreviver. E o mangá, ele conta a história do que a gente chama de shogunato das mulheres, porque a história começa no governo do terceiro shogun, que é Iemitsu, e segue até a Revolução Meiji. Normalmente em séries de história alternativa, e a maioria das séries de história alternativa que fazem mais sucesso, elas normalmente são sobre a Segunda Guerra Mundial, aquela pergunta, e se Hitler tivesse ganhado a guerra? E se eu... Enfim, No caso dessas séries de história alternativa, normalmente quando você cria aquilo que a gente chama de ponto de divergência, em que a história se separa por conta de algum acontecimento, se cria uma nova linha temporal, o autor, ele não se preocupa em criar um ponto de convergência, mas o Ooko é planejado desde o início, isso está sugerido ali, de que eles não estão em outro mundo, em outra temporalidade, eles estão na mesma temporalidade que a gente está. Então, em algum momento, teria que haver um ponto de convergência. Esse foi o maior desafio da autora e ela conseguiu cumpri-lo de forma bem razoável. 19 volumes. O que a série da Netflix cobriu? A série da Netflix cobriu isso aqui. Volume 1, volume 2, volume 3 e até a metade do volume 4. Então foi muito pouco. Vai ter uma segunda temporada? Não sei. Então no primeiro volume, que é praticamente fechado, quer dizer, o primeiro capítulo, que é longo, vai se mostrar a 8ª Shogun, que é Yoshimune, que vem do interior para assumir o poder em Tóquio, que à época era chamado de Edo, e ela acaba desconfiando, ela já era desconfiada de que havia algum problema. Por que todos os governantes, todos os nobres, mulheres, tinham nomes masculinos? Por que os títulos eram masculinos? E ela vai investigar aquilo e ela vai falar com o escriba do Ooko. E o que é o Ooko? O Ooko é o harém do Shogun. Que, claro, no mundo, nosso mundo
Quem habitava o oco eram mulheres, as esposas e as concubinas desse governante, que é o chefe militar do Japão, né? O governante, de fato, o imperador não tinha grandes poderes, né? Era respeitado, era visto como uma divindade na terra, mas não tinha poder, não governava. E o que acontece é que ela acaba chegando às crônicas de um dia agonizante, que é o quê? Que é um registro fiel de tudo aquilo que aconteceu no Japão desde o início da peste. E ela fica chocada em descobrir que aquele mundo em que ela vive não foi sempre assim. Que houve um momento em que os homens governaram e que as coisas mudaram no governo da terceira Shogun, que é Iemitsu. Então, do 2 até o 10, a série vai contar como a praga começa, o desespero em relação a uma situação que parece que não vai se reverter tão cedo, como as mulheres, principalmente, vão ter que lidar com essa falta de homens, que alternativas, que estratégias elas vão ter, e como esse Ooko, que é o protagonista da história, vai ser criado, como esse harém vai ser criado. E Iemitsu, que é a nossa protagonista dessa segunda parte da história, ela, na verdade, não é Iemitsu, Iemitsu é o pai dela, mas ela é uma filha que não deveria ter nascido e que, quando o pai morre de peste sem nenhuma descendência, Lady Kasuga é a única personagem dessa história, pelo menos até a peste começar a recuar, e aí a história vai ter um rumo diferente, mas a gente não está lá. Kasuga é a única personagem que não tem o seu sexo biológico trocado na história. Ela é uma mulher e ela continua uma mulher. E é uma mulher formidável que efetivamente existiu e que foi ama de leite do Iemitsu. Ela foi ama do terceiro Shogun. E ao mesmo tempo, se você entrar em qualquer verbete da Wikipedia, inglês, português, tá tudo ali, japonês, ou um livro de história do Japão, Kasuga vai estar lá como ama de leite, como organizadora do Ooko original, e também como grande estadista. Porque até na corte imperial ela esteve para negociar em nome do Shogun. Então, assim, é uma mulher que estava, né, ocupando um espaço que normalmente não se esperava de uma mulher, mesmo no contexto histórico real, né, ainda mais nessa situação. E Kasuga, né, ela é quem vai guiar a filha do Iemitsu para que ela possa ocupar o lugar que se espera dela. Que lugar é esse? De ser efetivamente, né, aquela que vai transmitir o sangue dos Tokugawa adiante. Então, a situação, né, uma das discussões centrais, né, da série da história da Iemitsu é como Iemitsu é-lhe negado o direito a um nome, a uma identidade, como ela, na verdade, é reduzida a um útero, né? E ela vai assumir para si, né, esse dever como um dever patriótico, um dever para com o Japão, porque Kasuga consegue inculcar na cabeça dela e de praticamente todo mundo que está ao redor a ideia de que todo o sacrifício era válido para que o Japão não mergulhasse novamente numa guerra civil, porque antes do estabelecimento do shogunato Tokugawa, nós tivemos um longo período de guerra civil no Japão, que, se não me engano, é o que é mostrado, é o período que aparece no Yasha. Talvez esteja enganado, eu também não fui checar essa informação, mas tenho quase certeza. Então, um período em que você tinha os senhores, né, os daimyos, os grandes senhores de terra, lutando entre si para ver qual deles ia conseguir se impor aos demais. Nós tínhamos os grandes mosteiros budistas, que também eram senhores de terra, que também muitas vezes mobilizavam tropas participando disso, e ainda nós tínhamos a presença das potências ocidentais que tinham interesse no Japão, especialmente Portugal. Portugal queria transformar o Japão em parte do seu império, e isso é falado na animação, porque isso também está no mangá, e porque isso é história, né? Então, por exemplo, durante esse período que a gente vai ver no anime, nós vamos ver decisões políticas que são fundamentais para definir o que o Japão foi durante 3 séculos, como, por exemplo, o que a gente chama de Sakoku, que é o fechamento do Japão para o contato com
as potências estrangeiras. Qual vai ser a desculpa disso? O Japão conseguiu se pacificar, esses países que estão ali no Japão, né, principalmente os portugueses que estão agindo ali no Japão, eles na verdade estão atrapalhando a dinâmica do país. O cristianismo, na sua versão católica, está criando problemas para a estrutura da sociedade, essa galera vai embora. É isso que aconteceu na história. Mas por que eles tiveram que ir embora dentro da história do Ooko, desse mangá, desse anime nesse momento? Porque não se queria que os estrangeiros descobrissem a epidemia. A epidemia deveria ser um segredo. Um segredo guardado a 7 chaves. Por quê? Porque se fosse descoberto, o Japão seria invadido. Então, assim, por isso nós temos essas questões, né, dentro da série Ooko, né? Nós precisamos impedir que o Japão seja atacado porque não há homens, né? Então, o que a gente tem dentro dessa série são questões, né? São praticamente os mesmos acontecimentos históricos da história do Japão, mas reestruturados dentro da narrativa dessa série. Então, Iemitsu assume esse peso, né, dessa maternidade compulsória como um dever das mulheres e um dever de Estado, porque ela sequer tem nome, ela é um prolongamento do pai. Outras Shogun lá na frente da história, vão até se insurgir contra isso, mas ela se submete a isso. Nós temos Lady Kasuga aí como a figura dominante, e Kasuga, não importa o que você veja ela fazendo, ela não é a vilã, ela não é uma vilã, né? Ela é uma estadista, capaz de qualquer coisa. Da mesma maneira que Iemitsu é capaz de qualquer coisa. Nossa, Iemitsu não é uma mocinha da história, ela é também, além de se ver como um útero, ela é também uma governante capaz de tomar medidas que vão parecer aos olhos de quem está assistindo extremamente cruéis. Porque são cruéis, tá? E, além de nós termos esse drama político, a morte, o enfoque em uma família camponesa, né, que também passa por uma série de problemas, por uma série de atribulações. Nós vamos ter a rediscussão também, né, dentro da história, de como essa sociedade, que é uma sociedade agora dominada pelas mulheres, ela talvez não seja melhor que a sociedade dominada pelos homens, porque aquelas mulheres elas vão reproduzir no seu dia a dia comportamentos que são comportamentos tão cruéis quanto os que os homens tinham, né? Quer dizer, os filhos serão prostituídos, porque ter um filho, e um filho que sobrevivesse, era algo muito, muito importante para uma família, principalmente com a carência de homens, né? Muitas mulheres elas pagavam um alto preço para poder ter um filho, elas não tinham condição de comprar para si, de ter para si um marido, então elas iam em busca de um relacionamento que pudesse, né, gerar nelas um filho. Então, assim, nós vamos ter essa situação da discussão da prostituição masculina, do abandono dos idosos, um homem velho, um homem que não pode mais procriar, um homem nessas condições ele não tem mais valor nenhum e nem vai ter um peso de palavra dentro daquela sociedade. A discussão que é muito importante através de Kasuga, mas não somente dela, né, da função da mulher idosa em uma sociedade patriarcal, que servir como aquela que vai impor às mulheres mais jovens a reprodução dos mesmos papéis, das mesmas hierarquias. Ela já cumpriu sua função, ela já gerou filhos, ela já foi esposa, ela já foi mãe, ela educou esses meninos para valorizarem a sua importância, o seu papel, a sua palavra, e ela depende desses meninos, então a função dela muitas vezes é constranger as mulheres jovens a cumprirem com papéis que são papéis muito pesados. Assim, a função da Kasuga é essa, e Kasuga resiste muito a perceber que o mundo está mudando, ela quer a todo custo garantir, né, que os homens tenham e continuem tendo a preponderância dentro desse mundo. Drama político, papéis de gênero, e a gente tem um romance, né? Mas é um romance à moda desse mangá. Ninguém espere finais felizes. E aí a gente tem, né, a personagem
que é a personagem, né, talvez uma das personagens mais queridas, mais amadas da série, né, que é o Arikoto. Aqui ele está, né, na sua como monge budista, né, porque ele não entra para o Oco por sua livre vontade, né, ele é constrangido a entrar no Oco, ele é constrangido ele é escolhido pela Kasuga, né, para ser um reprodutor, né, e entre ele e Iemitsu vai surgir um laço que é muito mais do que um laço físico, um laço terreno, é quase um laço espiritual que transcende tudo. E o romance dos dois é uma das coisas mais bonitas da série inteira, dos 19 volumes, e ao mesmo tempo é uma coisa muito triste, porque ninguém é feliz por muito tempo nesse mangá. Então, assim, se você decidir ler o mangá, e o mangá está disponível em Scanlation por aí, né? Se você decidir ler esse mangá, tenha certeza que ninguém dura muito nessa história. Assim, o máximo que um personagem dura dentro da história, porque a história não é de personagens, é do lugar, são 4 volumes. Durou 4 volumes, é muita coisa. Tem uma exceção no final, mas é exceção. E ninguém é feliz, tá? Ninguém é feliz. Você pode ser feliz por um volume, mas a desgraça vai acontecer. Então, uma história efetivamente que não vai te dar consolo, que não vai te dar respiro. Então, assim, se você quiser uma história leve para assistir, não pegue o Oco. O Oco não é uma história leve. A Netflix colocou censura 18 anos na série. Não acho que era para tanto. Não acho mesmo, tá? Mas foi o que foi, tá? Então, se você for assistir, tenha em mente que tem muita violência, principalmente violência. Não é sexo a questão. Não há nada de gráfico em Oco. Há nudez, mas é muito pouco, mas não há nada de gráfico. Mas há muita violência, uma violência que não é só física, é uma violência psicológica também, tá? Se você está aqui, não tem problema, então, que eu fale de efetivamente, né, algumas questões mais pesadas da série, assim, em detalhes. Uma das questões que são centrais para a gente entender o Oco e essa sociedade japonesa da época, seja essa sociedade do mangá, seja a sociedade japonesa como um todo, tem cachorro latindo, cismados latindo, não sei o que eu posso fazer. É que as pessoas não são iguais. Tá? A ideia de igualdade jurídica, ela é uma ideia iluminista. Todos nascem iguais, todos são iguais diante da lei. Isso não existe nesse mundo. Então é um mundo de hierarquias, é um mundo, né, em que o samurai se acha mais importante que o camponês, em que a palavra do shogun, ela é uma palavra que pode definir sua vida ou sua morte. Não é uma sociedade em que as pessoas elas têm grande alternativa para além dos papéis para os quais elas nasceram ou para os quais elas foram separadas. Então, assim, Arikoto é um sujeito de uma família nobre de Kyoto, então ele vem da corte imperial e ele vai ser constrangido das piores maneiras a abandonar os seus votos. Ele era um monge, ele tinha feito voto de castidade e Kasuga, por exemplo, o sequestra e o obriga, né, a manter relações sexuais com uma cortesã, com uma prostituta. Né? O obriga como? Ameaçando e efetivamente matando um dos monges que o acompanham e uma das mulheres, né, que foram contratadas. Então, isso pode ser lido como um estupro? Sim, isso pode ser lido como um estupro. Ela queria ver se o sujeito efetivamente seria capaz, né, de cumprir suas funções de reprodutor com a shogun. Mais adiante, né, se você segue, a gente vê Iemitsu com uma grande raiva, com uma grande mágoa. Ela é uma adolescente ainda, né, mas é uma pessoa assim, ela tem todos os motivos para ter todos os traumas possíveis, mas de novo a gente volta à questão da violência sexual, do estupro. Ela foi violentada dentro do Oco, onde ninguém sabia no primeiro momento que ela era uma menina, que ela era uma moça, então ela estava com trajes masculinos, e ela foi violentada por um samurai que da ala exterior, onde ela não deveria estar. Né? E essa questão do estupro é que depois vai gerar
a tradição, o costume dentro do oco, que aparece no primeiro episódio, de que qualquer um que tenha causado, né, algum ferimento a Shogun deveria morrer. Então o homem que primeiro se deitasse com ela, né, sendo ela uma donzela, virgem, deveria morrer. Né? É uma ordem de Emitsu, né? É como se ela quisesse daí para diante, né, que todos os homens eles estivessem submetidos a essa possibilidade de uma vingança, ou seja, ela se vinga do homem que a violentou, ela mata esse sujeito com a sua própria espada, mas ela quer que outros homens sofram. Outra situação, né, de violência é com o Gyokuei, né, que é o assistente, o monge assistente do Arikoto, que fica no oco. E eles fizeram um trabalho muito interessante, porque ele chega um garoto de 14 anos e o traço do anime, que não é um traço bom, que fique claro, né, porque a animação ela é um pouco deficiente, eles conseguiram bem mostrar, né, o crescimento dele de um menino para um homem, né, e aí você tem como marcar a passagem de tempo na história, né, ele também sofre violência sexual. E lá no primeiro episódio fica implícito, né, que a violência, principalmente contra aqueles que eram mais fracos ou eram inferiores, era muito frequente dentro do oco. Eram homens que estavam ali. Eles não teriam acesso a mulheres, eles estavam ali à disposição da Shogun. Esse tipo de atividade era proibida, né, as atividades homossexuais, isso vai ser discutido ao longo da série. Eram proibidas, então as ligações de afeto eram proibidas, mas as violências elas aconteciam, né? E o Gyokuei, ele é uma personagem muito importante, por isso eu espero que tenha uma segunda temporada, porque ele vai ser o pai, né, da quinta Shogun, da Tsunayoshi. E diferentemente do Arikoto é bom, né? Ele é bom, né? Assim, qual é a característica principal? Ele é bom, é uma pessoa boa, né? Mesmo quando ele faz alguma coisa que não é correta ou moralmente correta, ele está agindo pela bondade. A sua bondade ela é tão pesada, né? Ela é tão evidente que mesmo aquelas pessoas que lhe causaram mal ou que o desprezam, elas vão mudar de ideia, elas vão se ver, vão ser constrangidas de uma certa maneira a reconhecer as qualidades dele, né? Mas o Gyokuei, embora ele esteja sob a influência do Arikoto, ele não é um cara bom, ele não é uma pessoa boa, pelo contrário, né? Ele é capaz de mil armações e de mil atitudes que não são atitudes muito corretas. E vocês, se assistirem a animação, vão ver algumas das atitudes que ele toma, né, para se vingar, que enfim, né, atentam aí mostram aí que o caráter dele não é dos melhores. E ele, só que diferentemente da Kasuga, ele não é politicamente tão competente. A Kasuga, ela faz tudo o que ela faz pelo bem do país. A gente pode questionar, poderia ser diferente, sem dúvida poderia, mas ela está fazendo aquilo pelo bem do país, pelo bem do Japão. Por isso que Kasuga não é uma vilã. Gyokuei também não é um vilão, mas ele é um sujeito que vai ter atitudes vilanescas. Eu digo que só existe um vilão em Ooko, né, na série inteira, que é a Harusada Tokugawa, né? Ela vai aparecer lá muito adiante. Ela é neta da Yoshimune e é uma figura assim realmente terrível, e ela age assim como o Gyokuei para o seu próprio benefício, não para o benefício do Japão, mas ela é capaz de atitudes bem terríveis, né? Então assim, né, se você tem problema com a questão, principalmente com a questão da violência sexual, talvez você tenha problema assistindo Ooko, porque isso está presente ali. Está presente nessa fase da série, né, nisso que foi abordado nessa temporada, não necessariamente vai se fazer presente no mangá inteiro. Não faz. Né? Mas há coisas que vão aparecer no mangá que, caso haja uma continuação, vão estar lá, que efetivamente podem ser perturbadoras para alguém, né? A questão da violência, né? A gente tem na nossa sociedade, é muito comum, né, que meninas sofram violência sexual dentro de suas casas, né? É comum e muitas vezes o agente dessa violência é o irmão, é o pai, é o tio. Numa sociedade como a do Ooko, com uma carência de homens, são os homens que muitas vezes são colocados nessa situação de sofrerem violência das suas mães.
que querem filhos e querem um marido, e muitas vezes o filho mais velho vai acabar sendo tratado dessa forma. Assim, a questão da prostituição como uma coerção, né? Isso é muito importante. Iemitsu, e essa é uma das ações mais cruéis dela na história, e ao mesmo tempo ela é politicamente válida, né? Ela, nas suas andanças disfarçadas por Edo, ela descobre que no bairro de prostituição só existem homens velhos, só existem homens sifilíticos, doentes, e aí ela simplesmente separa 100 samurais que estão lá no oco, a princípio para tomar conta, proteger o Shogun, e manda esses sujeitos, dispensa esses sujeitos do oco sem dinheiro, sem nada, e os caras, como é que a gente vai fazer? Vai embora? Não. Eles são levados para o bairro de prostituição e são obrigados a se tornarem prostitutos. Então, a prostituição em Ooko, ela não é romantizada, tá? Ela é tratada como ela efetivamente deveria ser e como ela efetivamente é. A maioria das mulheres, porque em sua maioria pessoas prostituídas são mulheres, das mulheres que vão para a prostituição, elas vão por necessidade, elas vão por coerção de alguma forma. E no Japão da era Tokugawa, até o início do século XX, você tinha muitas vezes famílias que vendiam suas filhas à prostituição. Você tinha prostitutas de várias categorias. Você tinha a oirã, que era, né, a cortesã do mais alto ranking ali dentro, que era uma mulher, né, que tinha, né, uma série de atendentes, uma série de privilégios, mas a oirã, até que ela chegasse a oirã, talvez ela tenha começado como a menina que foi vendida com 10, 12 anos à prostituição e que era mantida, exposta numa gaiola, né, para ser comprada, enfim. E isso é mostrado em Ooko, né? Esse tipo de coisa está presente ali. Certamente esse tipo de situação pesou para que a série recebesse, né, os assassinatos, as mortes, a violência, né, tenha pesado para subir a censura do anime. Mas assim, eu colocaria censura 16 anos, não precisava ser 18, mas tá com 18. Eu acho que de spoiler e daquilo que eu disse que seria talvez um problema para alguns, eu já falei tudo que tinha que falar. Vou caminhar para o final, tá? Meteoro, quer jogar bolinha? Bem, se você está aqui no final, você ou assistiu a parte anterior ou pulou direto, porque eu botei uma sinalização de quando você deveria voltar. Caso não quisesse ver a parte que poderia ser gatilho, que poderia ser spoiler, Ooko realmente me surpreendeu. Entrou na lista das melhores animações, né, que eu já assisti na minha vida. Eu acho que eu nunca vi um mangá sendo tão fielmente adaptado. Já faz muitos anos que eu li o volume 2, volume 3, enfim. E aí eu ficava na dúvida se aquela cena efetivamente estava no mangá. E aí eu ia buscar o mangá, pegava lá, olhava e a cena estava ali. De cabeça, eu só me lembro de uma cena que foi cortada, isso no episódio, no primeiro, né, no episódio 1 de Ooko, em que é uma cena cômica que foi tirada. Há pouco humor nesse mangá, nesses primeiros volumes. Não é que não tem humor. A Fumi Yoshinaga, ela gosta muito de deformar suas personagens, muitas vezes fazer aquelas piadinhas, então tem humor, mas foi uma única cena que eu vi cortada, todas as outras estavam. Isso é muito curioso, né? Porque uma adaptação, normalmente, ela modifica, ela corta cenas, ela acrescenta diálogos, ela tira diálogos, ela troca de lugar, e essa série não, ela foi de uma fidelidade muito surpreendente. Então, se a animação não é de qualidade, a adaptação no geral de roteiro, de tudo, ficou, né? E houve uma parte, efetivamente, da série, que é quando finalmente Iemitsu revela para o mundo dos senhores, dos daimyos, etc., que ela é uma mulher, embora ela esteja ali no lugar do pai, né, com uma continuidade do pai, sem direito a nome, sem direito à identidade, sendo um ventre, que ela se revela, que foi
o anime foi melhor que o mangá. Porque se você for lá na minha resenha desse volume, da passagem volume 3 para o volume 4, eu escrevi provavelmente lá que a Fumi Yoshinaga, eu esperava mais emoção, eu esperava um impacto maior, né, naquele momento de transição. E esse impacto no mangá ele é pequeno, ele é menor do que ele deveria ser. E no anime, talvez pela música, pela interpretação dos dubladores, a coisa ganha o peso dramático que eu queria no mangá. Então, se houver uma continuação, eu realmente não sei se eles vão pegar esse governo da filha da filha mais velha da Iemitsu, porque é uma das, assim, quando você vem no embalo dos outros volumes, né, essa passagem da Iemitsu para Ietsuna, eu acho, não é, deixa eu ver se Ietsuna mesmo, não é tão bom quanto. Eu acho que ali foi um dos raros momentos, Ietsuna, um dos raros momentos em que a Yoshinaga ela não entregou o melhor, né? Mas ao mesmo tempo, o governo da Ietsuna seria importante porque é o desfecho da história do Arikoto no Oku, né? Oku, a animação, não tem uma abertura convencional, uma música de abertura, mas eu gostei realmente da música dos créditos, né? Eu às vezes ficava ouvindo a música porque eu achei que ela combinou muito bem com a série. Enfim, é isso, né? Eu me emocionei bastante com o Oku, revendo na animação. Eu não esperava, já falei isso, não esperava. Esperava que fosse um anime de qualidade inferior, até pelo que a gente já está sugerido pela qualidade da animação, mas o roteiro, a forma como a série foi desenvolvida, a forma como fizeram o paralelo entre a Iemitsu, né, que cumpre o seu dever gerando filhos até exaustão, na verdade filhas, e a moça camponesa que se sacrifica pela família, né, trabalhando também até a exaustão, né, paralelo da moça, né, da moça que é filha do Shogun e da moça que é filha de uma família camponesa, ainda que de uma família camponesa de condições superiores, mas a partir do momento que os homens morrem, tudo se descontrola, e essa menina, desde adolescente, também tem que assumir um papel na sociedade que ela não tinha sido preparada para isso, né? Assim, então esse dentro do Oku e fora do Oku, como foi conduzido, porque normalmente nas adaptações para dorama essa parte da camponesa ela é tirada, não se mostra essa família camponesa. Então, assim, a animação foi além. E essa é uma das coisas, né, legais da animação, de qualquer animação. Uma vez eu li uma entrevista com Steven Spielberg, logo que ele lançou a DreamWorks e começou a trabalhar com animação, Príncipe do Egito, e ele teria dito algo assim, já faz muitos anos, né, que a animação para ele, né, era melhor que o cinema, né, porque o cinema tinha um orçamento que você não deveria extrapolar, você tinha limites, né? E na animação você podia criar e destruir mundos, você podia fazer qualquer coisa com a animação. Então, assim, os limites que uma adaptação com live action, com atores de verdade tem, a animação não tem. E o Oku mostrou isso nessa adaptação. Torçamos por uma segunda temporada, embora tenha sido criado um epílogo, né, cenas finais, assim, uns 2 minutos do final do último episódio, que me pareceu mais assim, se não tiver continuação, pelo menos vocês já estão mais ou menos situados de como aquela sociedade vai funcionar. Então, pessoal, é isso, ficou maior do que eu esperava, com interrupção de gato, de cachorro, todos estão muito ativos nesse momento aqui, mesmo sendo noite. E eu espero que vocês gostem desse programa, e na quarta-feira provavelmente vai ter outro para comentar o episódio de Watashi no Shao Azena Kekon. Não sei se depois que eu voltar das minhas férias eu vou ter o mesmo pique para conseguir fazer, né, com mais frequência o ShoujoCast. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.